Ô, turma, boa tarde. Boa tarde. Então, começando uma nova disciplina, vocês, alunos do terceiro ano, disciplina de poluição e qualidade da água. Antes de falar da disciplina propriamente dito, vamos falar de coisas mais relevantes. O rock não morreu. Então, esse curso, conforme eu já comentei com alguns alunos, a ideia desse curso é a gente poder gravar a disciplina. Nós vamos gravar o curso, vamos gravar na forma de videoaulas aqui, presenciais, e todas essas aulas vão estar à disposição de vocês no YouTube, de vocês e de outros alunos, porque, na verdade, vocês têm acesso a um bom material que é o material fornecido pela Escola Politécnica, mas a ideia é que este material esteja disponível para outras pessoas fora de São Paulo, fora do estado, no Brasil inteiro. Então a ideia é a gente poder gravar esse curso de poluição e qualidade das águas, qualidade da água, deixar um material à disposição para que qualquer aluno, qualquer estudante no Brasil inteiro possa ter um curso de qualidade. Então, como esse curso vai ser gravado e vai ficar à disposição, então a ideia é nós também fazermos uma homenagem a grandes bandas do rock. Então, as nossas aulas normalmente é uma aula por semana, mas sempre dividida em duas. Então, em cada aula, nós vamos homenagear uma banda. Então, nesta primeira aula, eu vou fazer uma homenagem a uma das minhas bandas prediletas, é o Deep Purple. E esse disco, ele é emblemático, né? Primeiro, a sacada deles, Deep Purple in Rock. Então, Mount Rushmore, onde tem os presidentes dos Estados Unidos, aí eles colocaram os membros do Deep Purple. Por fora de série, é um belíssimo disco. Por que eu vou fazer essa homenagem às antigas bandas de rock and roll? Porque vocês têm na faixa de 20 e poucos anos. Eu já estou na faixa de 50 e poucos anos, estou fazendo quase 60. E na minha juventude, eu escutava isso o dia inteiro. Então, eu escutava tanto isso o dia inteiro que, cara, até a agulha gastava. Então, eu ficava lá só, essa é boa, essa é boa. Hoje tem iPhone, essas coisas, iTunes, você bota lá, tem Spotify. Naquele tempo você gastava o disco botando lá e vai. E ficava o dia inteiro escutando. E são bandas icônicas e cuja produção musical, cultural deles foi incrível. Eles produziram coisas muito boas, que hoje em dia a gente sente um pouco de falta, porque parece que o talento está um pouco em falta, né? Então, a ideia é recuperar um pouco dessas grandes bandas, que a grande maioria já encerrou suas atividades. O Deep Purple ainda existe, mas na formação original não mais, mas tem coisas muito legais. A nossa homenagem hoje, primeira, é ao Deep Purple e aos grandes discos que eles fizeram. Então, por você escutar John Lord no teclado, Rich Blackmore, guitarra, Ian Gillan, vocalista que inspirou o Bruce Dickinson do Iron Maiden, é fora de série. Então, tem muita história para contar. Então, a nossa homenagem ao Deep Purple, aqui, ó, até apareceu um pouquinho mais perto. Então, escutem, esse é um belo disco e muitos outros. Mas nós temos que falar da disciplina. E a disciplina nossa é qualidade da água, poluição e qualidade da água. Se eu fosse, na verdade, ficar falando de música, rock and roll, ia ficar aqui umas 2 horas fácil por semana e a gente não ia falar da disciplina. Mas a gente não pode, nós temos que falar da disciplina. Então, vocês são alunos do terceiro ano. Essa disciplina fala sobre poluição e qualidade das águas. E por que ela é uma disciplina relevante? Porque ela vai apresentar para vocês parâmetros de qualidade e que vocês vão utilizá-los ao longo de todo o curso de vocês. Na sequência do curso, vocês vão ter uma disciplina sobre dispersão de poluentes, que o professor Rodolfo dá. Quando ele for falar sobre dispersão de poluentes, o nome da disciplina não é exatamente esse, mas ele vai falar sobre dispersão de poluentes em meios aquosos. Ele vai ter que tratar com vocês sobre
oxigênio dissolvido, sobre demanda bioquímica de oxigênio, sobre série nitrogenada, sobre série de fósforo, série de sólidos. Ele vai ter que falar de uma série de parâmetros. Quando vocês forem fazer um dimensionamento de uma estação de tratamento de água, na disciplina PHA 3411, nós vamos ter que falar sobre parâmetros de qualidade. Então, qual que é o objetivo principal de uma ETA? Puxa, eu quero clarificar, eu quero produzir uma água microbiologicamente segura, nós vamos ter que falar de parâmetros. Nós vamos ter que apresentar a concepção de uma estação de tratamento de água. O que eu quero como estação de tratamento de água? Como é que eu monitoro uma estação de tratamento de água? Nós vamos ter que falar de parâmetros. Vocês vão ter, ao longo do curso, uma disciplina de tratamento de águas residuárias. Por que eu preciso tratar esgotos sanitários? Quais são as características das águas residuárias que, de uma certa forma, impactam o seu lançamento em corpos receptores? Por que eu não posso lançar esgoto bruto em corpos receptores? Embora essa seja uma realidade nacional, 50% do nosso esgoto bruto no Brasil, ele é lançado em corpos d'água sem tratamento. Então, é uma realidade triste. Ela existe. Bom, mas por que eu preciso tratar águas residuárias? Por que eu preciso me preocupar com os resíduos que são gerados em aterros sanitários? Ele gera um resíduo líquido, ele gera chorume, o lixiviado. Por que eu preciso tratar? E como é que eu monto esse tratamento? Então a gente tem que lançar mão de parâmetros. Então a ideia desse curso é nós falarmos desses parâmetros. E aqui tem um adendo que é importante. Ele não é um curso de química analítica. Então, por exemplo, hoje a gente vai falar de pH, nós vamos falar de condutividade, vamos falar de sólidos dissolvidos totais. A gente não vai entrar em detalhes analíticos. Então, muitas vezes, quando a gente fala em pH, a gente apresenta o eletrodo, características do eletrodo. Nós não vamos entrar a fundo no aspecto de equipamentos analíticos. Se alguém tiver alguma dúvida, nós vamos deixar alguns vídeos que são muito legais de fabricantes que explicam o funcionamento de algumas partes constitutivas e que não é o objetivo do curso. Mas, essencialmente, esse curso não é um curso de química analítica. No entanto, a gente tem que entender o que a gente está fazendo. Por que nós estamos falando? Por que pH é importante? Por que condutividade é importante? Quando que eu uso? E assim por diante. Deixa eu perguntar, todo mundo recebeu o programa? Receberam? Bom, pontos que são relevantes. Sempre no programa, deixa eu imprimir aqui. Pontos relevantes. Nós temos duas turmas. A turma minha, né, essa aqui, a turma do professor Mierza. A turma é dividida em duas. Atentem-se para a turma correta. Quem estiver fazendo comigo, faz comigo. Quem estiver fazendo com Mierza, faz com Mierza. Tá? Atentem-se com isso, porque senão depois dá confusão. Tá? As turmas precisam ter um certo equilíbrio. O material de ambas disciplinas é o mesmo, então não tem problema nenhum. Tá joia? É o mesmo, tudo que ele colocar lá, eu vou colocar aqui e vice-versa. Tá? As transparências são as mesmas. Eu vou apresentar algumas transparências, todas elas estão no meu site particular. Tá? Eu prefiro colocar lá do que deixar no site do departamento, porque do site do departamento eu não consigo mexer. Então, todo o material do curso está no meu site particular. Tá? Vocês devem ter aqui, eu acho que eu deixei o endereço, isso, é o sidneyseckler.com. Dá uma olhada lá, tem material didático. Tem todo o material didático. Tem todas as transparências dessa disciplina e de todas as outras, graduação e pós. Então, por exemplo, eu vou apresentar aqui alguma coisa em PowerPoint, mais figuras. Eu não consigo muitas vezes fazer grandes figuras na lousa, então é legal você mostrar uma figura no PowerPoint, eu coloco lá e a gente dá uma olhadinha. Todo esse material está lá, tá bom? Nós vamos apresentar alguns vídeos de análises físico-químicas. Nós vamos falar, por exemplo, sobre condutividade. Como é que eu faço condutividade? Como é que eu faço pH? Então eu vou apresentar aqui alguns vídeos. Mas esses vídeos também estão no canal no YouTube. Também no meu canal particular. Eles estão lá, tá? Então, se vocês derem uma olhada, também tem aqui, tem uma playlist. Coloca lá, Sidney Seckler, vai aparecer um canal no YouTube e vai ter lá uma playlist chamada Qualidade da Água. Todos os vídeos estão lá, de todas as análises. E muitas outras informações. Aí a gente vai recomendando, aula a aula, quais são os vídeos recomendados para a gente poder assistir direitinho, para relembrar. Eu vou mostrar aqui, não consigo mostrar todo, porque muitas vezes alguns vídeos são longos, mas eu vou deixar à disposição de vocês vão lá e podem assistir sem problema nenhum.
Tá bom? Tá? Atentem-se, nós temos duas provas. A primeira prova é no dia 7/10 e a segunda prova é no dia 9/12. A média é P1 mais 2P2, dividido por 3. Então a prova 2 tem um peso ligeiramente maior. Tá? Um ponto importante, a prova 2 é matéria toda. A prova 1 é relativo até as aulas de 1 a 8. E aí a prova 2, ela leva em conta a matéria toda. Tá? Prova substitutiva, qualquer aluno pode fazer, desde que tenha perdido alguma das provas. Tem gente que me manda e-mail, professor, eu perdi a P1, posso fazer a P2? Não precisa mandar e-mail para mim perguntando se pode. Se você perdeu a P1 ou perdeu a P2, você pode fazer a qualquer momento a prova substitutiva, não tem problema nenhum, tá certo? O que não pode é fazer P1, P2 e querer fazer a sub, aí não dá, tá? Tudo bem? Pessoal, alguma dúvida? Alguma coisa que eu possa dirimir? Tranquilo? Alguém já está fazendo pela segunda vez? Vamos passar, né? Vamos lá. Alguém está fazendo pela segunda? Só você? Mais ninguém? Puxa vida. Seu nome? Ô, Beatriz. Vamos passar, vamos lá que dá. Não tem segredo, é uma disciplina que não é difícil, né, mas tem sempre bastante material para a gente poder estudar direitinho, então um pouquinho de dedicação e dá tudo certo, tá bom? Lembrando que, mais uma vez, essa disciplina é uma disciplina que vai oferecer a vocês subsídios para um monte de coisas, uma série de outras disciplinas que vocês vão ter ao longo do 4º e 5º ano. Eu acho que mesmo do 3º. A disciplina que o professor Miesa dá, o professor Rodolfo, é no 4º ano, dispersão de poluentes. Então vocês vão precisar dela diretamente. Aliás, todas. Dispersão, tratamento de águas de abastecimento, tratamento de águas residuárias. Depois vocês têm algumas disciplinas optativas nos módulos. E vocês vão precisar, a gente precisa falar sobre parâmetros de qualidade. Tudo bem? Dúvidas? Tranquilo? Bom, deixa eu ligar aqui o computador direitinho. Por que eu preciso falar sobre parâmetros de qualidade? Porque, na verdade, deixa eu só acertar aqui direitinho. Deixa eu acertar aqui. O que acontece? O nosso trabalho é mais ou menos como o trabalho de um médico. Vamos fazer uma analogia. Você, por exemplo, tem alguma coisa que te incomoda, você vai no médico. O que ele vai pedir para vocês? Logicamente, ele vai fazer uma análise, né, de você como um todo, e ele vai dizer o seguinte: puxa vida, o que você está sentindo? Você diz, não, eu estou aqui com uma dor no joelho, eu bati, me machuquei. Bom, ele já mais ou menos tem uma ideia da natureza do teu problema. Mas ele vai pedir exames específicos. Se você bater o joelho, ele pode pedir um raio-x, pode pedir uma ressonância. Não, mas acontece que saiu. Eu estou, por exemplo, com uma dor no estômago. Bom, ele já mais ou menos imagina o que seja, mas ele precisa ter um conjunto de dados, de elementos que possam estabelecer um diagnóstico. Bom, ele vai pedir para você fazer alguns exames. Pode ser um exame de sangue, exame de urina e outros exames complementares. Pode pedir, por exemplo, uma colonoscopia, seja lá o que for. Ele vai pedir um conjunto de exames específicos. Quando nós trabalhamos com águas, e o foco da nossa disciplina é nós trabalharmos com parâmetros de qualidade de águas, a gente também precisa lançar mão de alguns parâmetros, de alguns dados. Vou dar um exemplo para vocês. Isso aqui é uma água de abastecimento. E aí, como é que eu digo que essa água ela é potável? Eu preciso lançar mão de alguma coisa, eu preciso ter algum dado, eu preciso ter algum parâmetro numérico ou um conjunto de parâmetros numéricos que me digam esta água é potável. Vou passar para vocês darem uma olhada.
Isso aqui é uma água potável. Eu posso, por exemplo, ter uma água natural. Isso aqui é a água de um corpo d'água. Um corpo d'água natural. Aí você olha e diz, puxa vida, quais são as características dessa fase líquida que são relevantes? É uma água natural. Posso utilizá-la para abastecimento público? Posso utilizá-la para fins de irrigação? Essa água, por exemplo, pode ser empregada para, por exemplo, atendimento a certos processos industriais? Eu preciso ter alguma coisa que me descreva a qualidade dessa água. Então eu tenho que levantar parâmetros que sejam relevantes. Isso aqui é uma água natural. Você olha e diz, ora, mas parece que é água potável, mas não é. O que difere aquela e dessa? Vamos pegar um outro exemplo. Isso aqui é um efluente de uma indústria farmacêutica. Bom, você vai perceber visualmente que ela tem característica diversa quando comparada com aquelas duas que eu passei para vocês. Elas são diferentes. Mas somente no aspecto visual? Parâmetros visuais, embora importantes, não conseguem descrever a qualidade da água. Ela tem alguma coisa a mais. O que é que tem? Então a gente precisa determinar parâmetros que sejam, selecionar parâmetros que sejam relevantes para descrever esta amostra. Vou dar uma quarta amostra. Isso aqui é um efluente, é um lixiviado de aterro sanitário. Ele é completamente diferente, visualmente. Veja que, por hora, a nossa observação ela está se limitando somente a um aspecto puramente visual, concordam? Puxa, ela é diferente. Ela é bem diferente. Bom, mas veja bem, somente no visual, será que ela não tem algo a mais que diferencia das demais amostras? Então, o que acontece? Por que, na verdade, todos nós buscamos e todos nós, em tese, desejamos um médico experiente? Um médico inexperiente, o que ele faz? Eu estou com dor no estômago. Um médico inexperiente, ele pode te pedir, por exemplo, 20 mil exames. Exame de sangue, exame de urina, da cabeça, do pé, do joelho. Mas o meu problema é no estômago. Não, ele vai pedir uns 20 mil exames. Um médico inexperiente normalmente acaba tendo esse tipo de procedimento. Médico com conhecimentos um pouco mais, digamos, limitados. Vai pedir um monte de exames. Um médico experiente, ele já sabe a natureza do teu problema. Ele vai pedir 2, 3, 4 exames que vão te possibilitar fazer um diagnóstico. No nosso caso, eu passei para vocês 4 amostras. Uma é uma água de abastecimento, a outra é uma água natural, a outra é um efluente industrial, de uma indústria farmacêutica, e um outro é um lixiviado de aterro sanitário. São águas totalmente diferentes. Não tem sentido eu pedir, por exemplo, eu estudá-las sob o ponto de vista de análises iguais para todas. Eu poderia pedir um monte de análises. Parâmetros físico-químicos, metais pesados, compostos orgânicos. Eu poderia pedir 20 mil parâmetros. Não. Se eu estou trabalhando com uma água potável, eu sei que certas classes de parâmetros são relevantes. Eu vou trabalhar com alguns que são relevantes. Num efluente industrial, sabendo a natureza do efluente industrial, sabendo o tipo de indústria que está gerando aquele tipo de efluente, conhecendo o processo industrial, eu vou pedir análises que sejam pertinentes para aquele efluente industrial. Se eu estou trabalhando, por exemplo, com um efluente industrial, eu posso dizer, puxa, pode ser que ele tenha carga orgânica, eu preciso fazer demanda bioquímica de oxigênio. É interessante que eu faça demanda química de oxigênio. Vou fazer também carbono orgânico total.
pode ser que tenha nitrogênio, pode ser que tenha fósforo. Vou fazer série nitrogenada, vou fazer série de fósforo, vou fazer série de sólidos. São parâmetros relevantes para esse tipo de amostra. Mas não tem sentido numa água de abastecimento eu fazer, por exemplo, DBO e DQO. Não tem sentido. Não se justifica. Por isso que a gente tem que ter um bom conhecimento de parâmetros, de tal modo que, em função do problema que eu estou trabalhando, eu sei exatamente a classe de parâmetros que são significativos. Não adianta você pedir 20 mil análises. Você tem que ser detalhista, cirúrgico. E aí, em cima disso, você vai conseguir ter elementos para poder, por exemplo, trabalhar com o teu efluente, com a tua amostra. Então, por que isso é relevante para a gente? Então, deixa eu fazer um negocinho aqui. Deixa eu passar. Então, por que isso é importante para a gente? Porque parâmetros de qualidade têm para a gente uma série de funções. Então, não é apenas, puxa, a água é potável. Não, eu vou listar aqui algumas situações onde deixa isso bem claro para a gente. Então, por exemplo, por que padrões de qualidade, por que parâmetros são importantes? Oh, isso tá lento, hein? Até ser... Né? Então, por que parâmetros de qualidade são importantes? Então, vamos lá. Vamos lá, parâmetros de qualidade. Por que parâmetros de qualidade são importantes? Aí podemos elencar alguns. Por exemplo, padrões de potabilidade, conforme eu comentei com vocês. Padrões de potabilidade, de forma que uma água seja considerada potável, ela tem que atender a certos padrões. Nós chamamos esses padrões de padrões de potabilidade. Eu preciso conhecê-los. A água tem que ser esteticamente agradável, a água não pode conter compostos inorgânicos e orgânicos que causem danos à saúde humana. A água tem que ser microbiologicamente segura, então eu tenho que atender a padrões de potabilidade. A água, por exemplo, não pode ser muito dura, não pode ter dureza elevada, ela não pode ser incrustante. A água não pode ter, por exemplo, não é recomendável um pH fora de uma faixa, eu tenho que preservar o meu sistema de distribuição, a água não pode ser corrosiva. Então, eu tenho que trabalhar com um conjunto de parâmetros. Então, eu preciso trabalhar com alguns desses padrões de potabilidade. Segundo, padrões de lançamento. Eu tenho, por exemplo, um corpo d'água. Tenho, por exemplo, tem giz aqui colorido. Eu tenho, por exemplo, uma indústria. Opa, tá ruim isso aqui. Eu tenho uma indústria. E aí a indústria precisa lançar efluentes no corpo d'água. Eu tenho uma vazão do corpo d'água, vazão do rio. Eu tenho aqui a vazão do meu efluente. E eu vou lançar esse efluente num corpo d'água. Posso? Bom, pode, desde que você esteja atendendo a padrões de lançamento. Ou seja, o teu efluente, de forma que você possa lançar num corpo d'água, você precisa atender a padrões de lançamento. O que significa padrões de lançamento? Puxa vida, será que a carga orgânica desse efluente ela é adequada? Será que esse efluente atende a certos padrões mínimos exigidos? Por exemplo, temperatura. Temperatura é um padrão de qualidade. Será que o meu efluente atende a esse padrão? Indústrias, por exemplo, indústrias de açúcar e álcool, os efluentes costumam ter temperaturas, dependendo da linha, tem temperaturas altas. Você precisa passar por um trocador de calor. Você tem que fazer algum tipo de resfriamento. A temperatura é um padrão de lançamento. Mas que padrões são esses? Então a gente tem que entender de parâmetros de qualidade.
O que mais? Não é apenas isso. Eu tenho que atender também a padrões de qualidade do corpo d'água. Padrões de qualidade do corpo d'água. Na hora em que eu estou lançando esse efluente no corpo d'água, logicamente eu vou ter um processo de mistura. A jusante do lançamento, os meus parâmetros de qualidade do corpo d'água não podem ser excedidos. Então eu tenho que me preocupar com padrões de qualidade no corpo receptor. Ora bolas, mas que parâmetros são esses? E aí a gente tem que entender a dinâmica de cada corpo d'água, de cada efluente, e verificar que parâmetros que são significativos ou não. Mais um exemplo. Eu preciso muitas vezes fazer caracterização de corpos d'água. Padrões de qualidade do ponto de vista ambiental, classificação de corpos d'água. Os corpos d'água, por exemplo, no estado de São Paulo, são classificados em classe 1, classe 2, classe 3, classe 4. Ou seja, estima-se que no futuro eu consiga atingir um certo padrão de qualidade do corpo d'água. Mas que padrões são esses? Eu preciso trabalhar com parâmetros de qualidade da água. Então a ideia é a gente poder explorar isso. Por exemplo, eu tenho uma indústria. Tenho essa mesma indústria. Mas esse efluente, tal como ele foi produzido, eu não posso lançar no corpo d'água. Eu vou ter que passar por uma estação de tratamento de efluentes. Uma estação de tratamento de efluentes. E somente após passar por essa estação de tratamento de efluentes é que eu vou poder lançar no corpo receptor. Como é que eu consigo projetar isso aqui? Eu vou projetar agora uma ET. Vou projetar uma estação de tratamento de efluentes. Mas como é que eu projeto? Para que eu possa fazer esse projeto, eu tenho que naturalmente conhecer a qualidade da água, meu efluente bruto. Eu tenho que conhecer a sua variação em função do tempo. Qual é a característica desse efluente? Tem carga orgânica? Esse efluente tem nutrientes? Esse efluente tem sólidos? O pH dele é adequado? E eu preciso fazer uma adequação a certos padrões de qualidade mínimos que têm que serem atendidos antes do seu lançamento. Isso aqui, por exemplo, está aqui o meu corpo d'água. Ele tem um padrão mínimo de qualidade. Vou colocar em amarelinho. É que está ruim esse amarelo. Ele tem que atender um padrão de qualidade. Esse efluente tratado, ele tem que estar com valores abaixo. Por exemplo, tem carga orgânica? Tem. Puxa, então tem que remover carga orgânica. Sólidos aqui é muito alto. Ah, mas o meu padrão de qualidade no corpo d'água, eu tenho que atender sólidos. Então, o meu efluente tratado tem que ter uma característica tal que me permita que eu consiga lançá-lo. Quem vai fazer essa transição é o processo de tratamento, é a ET. Ela vai fazer a transição. Mas para que eu possa dimensionar isso aqui, eu preciso conhecer a qualidade do meu efluente bruto e estabelecer padrões de qualidade para o meu efluente tratado. E eu preciso monitorá-los. Então tem que conhecer alguma coisa. Então é daí que a gente começa o nosso estudo. Tudo bem, turma? Dúvidas? Pessoal, qual é o parâmetro mais relevante que a gente pode estudar? Já que nós vamos falar sobre padrões de qualidade, quais são alguns parâmetros relevantes? Qual que é o primeiro que a gente poderia citar? Que a gente poderia começar a falar?
Ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Vamos lá. Veja só que ao longo do nosso curso, nós vamos falar sobre amostras líquidas. Nosso objetivo, quando nós estamos falando de parâmetros de qualidade, nós vamos falar sobre amostras líquidas. Tá ótimo. Mas vamos pegar apenas a água. A água é um ácido ou é uma base? A água é neutra? É ácido ou base? Qual é a definição de ácido? Toda substância que libera íons H+. Qual é a definição de base? Toda substância que libera íons H-. A água é um ácido ou é uma base? Ela é anfótera. Porque se vocês lembrarem, a água, ela se dissocia. A água é um ácido fraco. Ela se dissocia liberando por meio íons H+, e íons OH-. Ou seja, a água é um ácido fraco, mas também é uma base fraca, porque ela também libera íons H+. Todo ácido fraco, qual é a característica de toda equação química que tem um ácido fraco? É um equilíbrio químico. Qual é a característica de todo equilíbrio químico? Ela tem o quê? Ela tem uma constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio do ácido, da água, eu vou indicar por KW. KW porque é W de water. Então, para facilitar. Olha, o que é constante de equilíbrio? É a concentração molar dos produtos dividido pela concentração molar dos reagentes. Só que em todo equilíbrio químico, toda constante de equilíbrio, toda vez que aparece a água, isso aqui é igual a 1. Então eu posso escrever KW como sendo KW é igual concentração molar de H+, concentração molar de OH-. Essa constante de equilíbrio, ela tem um valor característico para a gente. Ela é aproximadamente 1,008 vezes 10 a menos 14, e isso vale para a temperatura de 25 graus Celsius. Toda constante de equilíbrio, todo equilíbrio químico, tem como característica uma constante de equilíbrio. E toda constante de equilíbrio varia em função da temperatura. Tudo bem? Dúvidas? Bom, então, todo ambiente aquoso, se eu tenho água, imagine por hora uma água, vamos pegar aqui, qualquer uma delas. Qualquer que seja a nossa amostra, qualquer que seja, eu tenho água. Se eu tenho água e ela é um ácido fraco, eu vou ter na fase líquida H+, e eu vou ter o H-. Eu preciso agora quantificar isso aqui. Então lembra que, por definição, o que é pH? pH é menos log da concentração hidrogênica. pH é uma medida desta concentração de íons H+. Só que ela é logarítmica, a escala é logarítmica. A escala de pH vai de quanto a quanto? De 0 a 14. Ora, uma água com pH 7 significa o quê? Pessoal, estou lembrando coisas lá de química. Uma água com pH 7 significa que a minha concentração de íons H+ é 10 elevado a menos 7. Uma água com pH, por exemplo, 6, significa que a concentração de íons H+ é igual a 10 a menos 6. É 10 vezes menor. Embora aqui a redução seja de uma unidade, o que me importa é a concentração de íons H+. Ela é 10 vezes maior. A redução é de 1, mas concentração molar de íons H+, o aumento é de 10 vezes.
Então, é importante a gente saber que pH é uma grandeza logarítmica. Bom, trabalhe um pouco com isso aqui. Deixa eu colocar uma coisinha que talvez vocês não devam ter visto ainda em química, mas eu vou colocar. Tira o log disso aqui. Vou fazer o log disso. Eu vou escrever que log de KW é igual ao log de H+, mais log de OH-. Embora nós não utilizemos, deixa eu pegar umas outras cores aqui, embora nós não utilizemos, vou fazer isso aqui. Eu tirei o log, vou multiplicar por menos, todos os termos. O que é esse menos log de H+ aqui? É o pH. Então, pH é menos log de H+. Mas eu também posso escrever que o menos log do H-, isso aqui eu posso escrever como sendo POH. É a mesma coisa. É um complementar. pH é menos log da concentração hidrogiônica. Mas POH, da mesma forma, é menos log da concentração de OH-. E tem que ser igual, e vai ser igual, a esse menos log de KW. Esse menos log de KW tem um nome, a gente chama de pKw. O que é esse pKw? Esse pKw é menos o log dessa constante de equilíbrio. Por que a gente apresenta muitas vezes constantes de equilíbrio como pK? Porque é menos log. Quanto que é isso aqui? É 1 vezes 10 a menos 14. Tira o log disso, é menos 14. Menos o log dá 14. Então é muito mais fácil você fazer o seguinte, olha, a água tem um pKw de 14. Ao invés de você falar, o KW é 1 vezes 10 elevado a menos 14. Vou dar um outro exemplo, vou colocar aqui no cantinho. Vamos pegar um ácido importante para a gente, o ácido hipocloroso, HOCl. O HOCl é um ácido fraco, ele se dissocia em H+, e OCl-, que é o íon hipoclorito. É um ácido fraco, ele tem uma constante de equilíbrio, eu vou chamar de Ka. Esse Ka é a concentração molar dos produtos dividido pela concentração molar dos reagentes. Produto, reagentes. Essa constante de equilíbrio, a 25 graus Celsius, é 10 elevado a menos 7,5. Só que eu não quero ficar escrevendo a constante de equilíbrio do ácido hipocloroso é 10 elevado a menos 7,5. O que a gente escreve? Ao invés de Ka, quanto que é o pKa do ácido? O pKa do ácido é 7,5. Automaticamente eu sei que a constante de equilíbrio é 10 elevado a menos 7,5. Percebeu? Tudo bem? Isso é muito comum. Vocês vão observar em muitos livros, vão observar em assuntos que nós comentaremos mais adiante, a gente normalmente fala pKa, pKw, para evitar falar KW 10 elevado a alguma coisa. Isso para a gente é muito prático. Mas o que importa para a gente é que a água tem comportamento tanto ácido como básico. Ela libera íons H+, libera íons OH-. Então significa, se eu tiver uma água ultra pura, somente água, o que eu vou ter na fase líquida? Eu vou ter minimamente água, eu vou ter H+, e eu vou ter OH-. Concorda? Se eu pegar uma água ultra pura, minimamente eu vou ter isso aqui. E aí uma água ultra pura que eu tenha esta condição, quanto deve ser o pH? Por quê?
Na verdade, vai um pouco além. Eu vou colocar para vocês, vou escrever o porquê, vou mostrar matematicamente o porquê, e aí a gente vai começando em cima disso trabalhar outros parâmetros que vão vir adiante. Posso apagar, turma? Posso? 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 Ó, então saca só. Deixa aqui o cantinho. Então saca só. Então, minimamente, se eu tenho uma água ultra pura, eu tenho isso, isso, isso. No entanto, qual que é a característica de toda a fase líquida? Toda. Qualquer que seja. Qualquer uma dessas amostras. Qualquer uma delas. Olha, até espumou. Eu acho não, tá vendo? Mas perceberam como elas são diferentes? Lógico, né? Uma até espumou. Vou deixar aqui. Bom, é porque deve ter alguma coisa que fez ela espumar. Ela deve ter o que a gente chama de surfactantes. Nós vamos falar isso aqui no final do curso. Aí se agita, né? Olha aqui, tá vendo? Mas se você pegar essa aqui, não. Tá vendo? Não. Mas essa aqui espuma. Ela deve ter alguma característica. Percebe? Então, o que acontece? Uma água ultra pura, ela tem água, tem H+, e OH-. Qual que é a característica de qualquer fase líquida? Toda e qualquer fase líquida. A água tem que ser eletricamente neutra. Toda a água. O que significa dizer que ela tem que ser eletricamente neutra? Então vamos lá. Água, composição, não importa qualquer que seja a água. A somatória das cargas positivas dos cátions tem que ser igual necessariamente à somatória de cargas negativas. Necessariamente. A água sempre tem que ser eletricamente neutra. Então, a somatória das cargas positivas tem que ser igual à somatória das cargas negativas. Inclusive, quando você pega uma amostra, manda para um laboratório para fazer uma análise da sua característica físico-química, por exemplo, você está fazendo estudos de hidrogeologia, estudos muitas vezes que são muito relevantes, eles querem conhecer determinadas características da geologia de certos locais. Qual que é um primeiro passo? Você coleta a água subterrânea e analisa a água subterrânea. Analisa com relação aos seus cátions principais, os seus ânions principais. Por quê? Porque eles podem me indicar a presença de determinados elementos no rocho, no solo, e que podem ser importantes do ponto de vista econômico. Então, uma primeira avaliação se faz mediante a análise da água. E aí você vai fazer uma série de cátions e ânions. Sódio, lítio, potássio, fosfato, cálcio, magnésio, sulfato, cloreto. Uma forma de você avaliar se essa análise foi bem feita, quando você avalia esses cátions e ânions principais, é você dizer, olha, a somatória dos cátions, cargas positivas, tem que ser igual às cargas negativas. Não vai ser exatamente igual, porque eu tenho diferenças analíticas, mas tolera-se um erro de no máximo 5%. Tem laboratório que adota 10%, 5%. Se a somatória de cátions e ânions, se a diferença foi inferior, por exemplo, a 5, 10%, a análise foi bem feita. Ou melhor, não é que a análise foi mal feita, eu tenho que buscar outros elementos, outros cátions e ânions que me complementem essa condição. A água tem que ser eletricamente neutra. Então, no ambiente onde eu só tenha água ultra pura, a concentração de H+, tem que ser igual à concentração de OH-. Nesta condição, a água é eletricamente neutra, porque concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Água é eletricamente neutra. Tá joia? Certo? Um ponto que é importante, essa constante de equilíbrio que eu escrevi para vocês, essa constante de equilíbrio Kw, H+ vezes a concentração de OH-, essa constante de equilíbrio, como toda constante de equilíbrio, ela necessariamente ela é função da temperatura. A gente tem inúmeras expressões
A gente tem inúmeras expressões que me permitem calcular esse KW. Eu vou colocar uma que normalmente a gente usa, está nas transparências, é sempre alguma coisa assim. Na verdade, é uma equação empírica e que me relaciona a temperatura com o valor do pKa, 0,017. Depois vocês verifiquem se eu não fiz nada errado, porque eu copiei das minhas transparências, mas sempre pode ser que tenha algum equívoco. Detalhe, temperatura em Kelvin. Então, dada a temperatura, eu consigo calcular o pKw. Lembra que toda constante de equilíbrio varia em função da temperatura. Tá certo? Depois vocês verifiquem se eu fiz certo ou não. Tá? Se está certinho a equação. Tá? Então, para 25 graus Celsius, isso aqui é aproximadamente 14 alguma coisa. Mas se você muda a temperatura, ela muda um pouquinho para mais ou para menos em torno desse valor. Tá joia? O fato é, essa constante de equilíbrio, ela é conhecida. Eu conheço. Se porventura, para uma solução, a concentração de íons H+, for maior do que a concentração de íons OH-, essa solução é dita ácida. Se porventura a concentração de H+ for igual à concentração de OH-, ela é neutra. E se porventura a concentração de íons OH- for maior que a concentração de íons H+, a solução é dita básica. Tá joia? Agora, por que pH é importante? Puxa, tá bom, eu estou falando do pH, mas por que o pH é importante? Por que ele é relevante? Turma, nós vamos observar no seguinte. Vamos dar alguns exemplos. No tratamento de águas de abastecimento, a gente vai observar e nós vamos estudar que o objetivo principal é clarificação. Para poder clarificar, eu vou ter que adicionar o coagulante, que é um produto químico que, de alguma forma, vai mexer a carga das partículas coloidais. A ação do coagulante e a sua eficácia depende do pH. Então, o pH é uma variável importantíssima na operação de estações de tratamento de água. Em operação de ETAs, pH é uma variável importantíssima. Eu tenho que medir. Eu tenho que conhecer. Outro exemplo, não é só a operação de ETAs. Operação de ETs, o coração do tratamento de águas residuárias, é um processo biológico. E todo crescimento microbiológico, a existência do mundo microbiológico, a sobrevivência de certas classes de micro-organismos, depende do pH. Vamos dar um exemplo. Existe uma operação de um processo de tratamento chamado lodos ativados, onde muitas vezes eu preciso nitrificar. Nitrificar é a gente passar o nitrogênio amoniacal para nitrato, por via biológica. E existem certas classes de micro-organismos que fazem essa transformação de nitrogênio amoniacal a nitrito e nitrito a nitrato. São micro-organismos distintos, nitrosomonas e nitrobacters. A taxa ótima de crescimento desses micro-organismos é na faixa de 7 a 7,5. Então, quando eu opero um processo de lodos ativados onde eu quero nitrificar, é de suma importância que eu mantenha o pH em condições adequadas. Quando eu nitrifico, o processo tem uma característica. A nitrificação, ela me libera íons H+ para o meio. Ela torna o meio ácido. O pH vai tender a cair. E aí, muitas vezes foge da faixa ótima do meu pH adequado para a ocorrência do processo de nitrificação. Eu tenho que, muitas vezes, corrigir o pH durante um processo de tratamento de águas residuárias. Eu tenho que monitorar, conhecer o pH. Então, operação de ETAs e operações de ETs, é importantíssimo que eu conheça o pH. O pH é fundamental para a manutenção da vida aquática.
Eu não posso, por exemplo, pegar um efluente com pH 2 e lançar num corpo d'água. Fatalmente, o corpo d'água vai sofrer alterações no seu pH e isso pode inviabilizar a vida aquática. Então, eu não posso fazer isso. O pH é importante para a manutenção da vida aquática. Portanto, necessariamente, eu preciso, em amostras ambientais, operação dietas, operação dietes, efluentes industriais, eu preciso conhecer o pH. Como é que eu meço o pH? Bom, vamos para as figuras, que é mais fácil. Vamos lá. Como é que eu meço o pH? Como é que eu mensuro isso? É difícil? Não, é super simples. Não tem segredo. Ups. Vocês já devem ter visto isso. Alguém já viu um pH-metro? Alguém já viu? Não? Ninguém nunca viu? O que acontece? Em laboratório, a gente pode medir o pH utilizando equipamentos. Deixa eu ver se eu apagar um pouco o. Melhora? Melhora? Eu vou deixar então os dois. O que acontece? Em laboratório, a gente costuma utilizar equipamentos desta natureza. São equipamentos que me permitem, são equipamentos de bancada. Eu posso medir o pH em laboratório. É um equipamento de bancada. Por meio de métodos eletrométricos. Eu uso, no fundo, um método eletroquímico, onde eu consigo quantificar a concentração de íons H+ no meio, por meio da utilização de eletrodos de íon específico. É um eletrodo de pH. Ele vai quantificar a concentração de íons H+ no meio. Eu vou deixar no link da disciplina, vou colocar no YouTube, vou colocar no Moodle, um link de alguns fabricantes onde eles mostram o funcionamento desse eletrodo de pH. Eu não tenho condições de mostrar isso aqui, senão a gente perderia muito tempo para falar como que funciona um eletrodo de pH. Inclusive, talvez eu explicar, se eu for explicar, eu vou explicar muito mal. Esses sites de alguns fabricantes, eles explicam direitinho o funcionamento desse eletrodo de pH. É um método eletrométrico. E aí ele consegue medir a concentração de íons H+ no meio. Eu posso utilizar equipamentos desse tipo. Isso aqui é um equipamento de bancada. Você compra e instala no laboratório. Mas tem equipamentos desse tipo. Eu posso, por exemplo, utilizar em processo. Muitas vezes eu não quero coletar uma amostra. Eu não quero coletar uma amostra e levar até o laboratório. Eu não posso fazer isso. Muitas vezes eu tenho que ter medidores online, medidores de processo. Eu quero que isso aqui seja medido online, de minuto a minuto. Eu não quero pegar uma amostra e levar para o meu laboratório. Demora. Então eu posso colocar esses eletrodos, eu coloco e insiro no escoamento. E aí o sinal é transportado por um sensor e é transportado até o meu laboratório ou um computador, seja lá o que for. E isso é armazenado minuto a minuto. Então eu posso medir o pH online, por meio de sensores de campo, sensores de processo. Eu posso muitas vezes fazer o seguinte, não, veja bem, eu posso, ao invés de coletar amostra e levar no laboratório, eu posso ter medidores de campo. São equipamentos mais simples, mas que eu transporto e eu meço. Então, por exemplo, está medindo o pH, provavelmente um corpo d'água, sob influência de escoamento superficial direto, está medindo o pH. É um medidor de campo. Aí eu transporto, eu levo para o campo, eu meço o pH. Então é uma medida muito simples de se fazer, tanto em laboratório, como em processo online, como por meio de medidores de campo. Eu vou colocar, existe também, a gente não utiliza, mas existe, é mais simples. Tem muitas vezes, eu não quero precisão no pH, tem esses medidores universais. Mas isso aqui nos fornecem apenas uma indicação. A gente não usa. Isso aqui dá apenas uma indicação. É uma fita de pH, eu insiro no líquido e aí é uma faixa comparadora. Ele tem indicadores, aí eu comparo.
Mas isso a gente não usa, mas existem. São fitas comparadores, são fitas de pH. Mas normalmente a gente não usa. Tá? Eu vou mostrar para vocês pedaços de um vídeo. O Fábio, a gente fez os vídeos no laboratório. Eu vou mostrar como que a gente faz essa análise de pH no laboratório, para vocês verem. O procedimento é o mesmo de sensor de campo. De processo também, a única diferença é que o sensor está inserido no fluido no escoamento e eu tenho medidas online. Vou mostrar para vocês, mostrar esse vídeo para vocês, só que eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar do meu... Não sei se está conseguindo. Tá. Parece que ele está defasado, né? Né? Bom, de qualquer forma, esse vídeo, o link eu vou colocar no Moodle e depois vocês podem assistir com calma. Ah, foi. Então isso aqui é um pHmetro do laboratório, tá vendo? Eu vou deixar correr um pouco o vídeo, vocês conseguem escutar? Não? Tá baixinho, né? Mas eu também não sei aumentar o volume aqui, porque é baixo, né? Oi? Como é que eu mudo isso? Também não sei. Mas eu vou complementando. Isso aqui, por exemplo, é um pHmetro de bancada. Aqui eu tenho o meu eletrodo. E aí o Fábio vai fazer uma medida de pH. O que acontece? Quais são os pontos que são relevantes quando eu faço uma análise de pH? Esse eletrodo, ele tem vida útil. Qual é um dos grandes erros em laboratório? O cara compra o eletrodo e aí ele fica usando por 10 anos. Esse eletrodo tem vida útil. Esse eletrodo você tem que trocar de 6 em 6 meses. Você tem que pegar e jogar fora e comprar outro. Por quê? Porque ele se desgasta. Então ele é um consumível, você tem que jogar fora. Então esse eletrodo você compra. Como é que eu sei que o eletrodo vai medir uma certa concentração de íon H+ no líquido? Ele mede simplesmente porque ele vai lá e captura os íons H+ por meio? Não. Ele é um método eletrométrico. Esse eletrodo eu tenho que calibrar. Eu calibro o eletrodo. Todo dia no laboratório, quando eu vou fazer uma análise, eu tenho que calibrar o eletrodo. E aí a gente tem soluções tampão com pHs conhecidos. Normalmente é 4, 7 e 10. E a gente calibra o eletrodo. Uma vez por dia, a gente calibra o eletrodo. O que significa calibrar o eletrodo? Nós vamos fornecer uma amostra com pH conhecido, 4. Ele vai medir aquele pH, ele vai saber que é 4. Ele vai saber que essa outra amostra é 7. Ele vai saber que a outra amostra é 10. E ele vai construir uma reta. A análise é muito simples. Um becker, fluido em agitação, eu vou inserir o eletrodo e eu vou medir o pH. Associado ao pH, o que normalmente a gente mede? A temperatura. Porque lembra, a temperatura influencia no pH. E aí a temperatura, normalmente, quando ele me fornece o pH, ele já corrige para a temperatura de 25 graus Celsius. A minha temperatura da amostra é 22 graus Celsius, eu anoto a temperatura. No entanto, quando ele me fornece o pH, ele já está me referenciando a temperatura de 25 graus Celsius. Eu insiro o eletrodo, agito e acabou. E aí eu vou esperar que a leitura se estabilize e o pH está feito. Turma, é ridiculamente simples. É ridiculamente simples. É muito tranquilo. Estabilizou? Leitura feita. Eu retiro o eletrodo, limpo o eletrodo com todos os cuidados, limpo o eletrodo, coloco de novo imerso numa solução que a gente chama de solução KCl e acabou. E assim, quanto tempo demora essa análise? 2 minutos. É muito simples. Isso porque é um equipamento de bancada. Você pode ter esse eletrodo, conforme eu mostrei para vocês, esse eletrodo inserido no escoamento.
ele vai me fornecendo o pH minuto a minuto. E eu vou monitorando o valor do pH. Tá certo? Ou seja, é um parâmetro muito fácil de ser obtido. Ele é muito tranquilo. Tá joia? Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Não tem muito segredo não, né? Joia? Daqui a pouco o Fábio começa a falar da calibração do equipamento. Deixa eu mostrar para vocês as soluções tampão. Ele vai mostrar para vocês. Então é muito tranquilo. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Tá certo. Mas a água é só água? A água deve ter outros constituintes. O que nós vamos fazer daqui para frente? Bom, tá bom, eu medi o pH, eu conheço o pH, conheço temperatura. Mas a água não é só água. A água tem uma série de outros elementos. Por hora, nós vamos começar a elucidar, nós vamos começar a abrir esses parâmetros de forma coletiva. E depois a gente vai tentando estudar parâmetros individualizados. Tá certo? Isso ele mostrou. Aqui, isso aqui são... isso que ele continua mostrando. Deixa eu ver se ele... Aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Esses são os padrões. São as soluções tampão. Todo dia eu preciso calibrar o meu equipamento. Qual é um dos grandes erros quando eu tenho esses equipamentos de processo? O pessoal, mas esses equipamentos de processo não funcionam. O eletrodo tem que ser trocado, tem vida útil. O eletrodo tem que ser calibrado, muitas vezes as pessoas não calibram. Então, muitas vezes, um dos grandes erros de valores pouco confiáveis desses medidores de processo é que esses equipamentos precisam de manutenção. E muitas vezes o pessoal não faz. Então, super importante que os eletrodos sejam trocados, sejam devidamente calibrados e o equipamento tenha manutenções periódicas preventivas e preditivas, de forma que eles possam funcionar de forma adequada. pH é um parâmetro muito fácil da gente trabalhar, muito facinho, não tem segredo. Pessoal, dúvidas? Tranquilo? Agora, o que acontece? Vamos continuando. Só apagar aqui. Deixa eu voltar para cá. Turma, agora vamos fazer o seguinte. Água não é só água. A água tem uma série de outros elementos. A água tem cátions. A água tem ânions. Outros elementos. Quais são esses cátions principais? Quais são esses ânions principais em águas naturais? Normalmente, quais são os cátions que nós normalmente encontramos em águas naturais? Quais são esses cátions preponderantes? Quais são esses ânions preponderantes? Podemos listar. Vamos escrever. Vamos pegar, por exemplo, cátions. Vamos colocar aqui ânions. Cátions principais. Quais são os cátions preponderantes que nós encontramos em águas naturais? Bom, lógico, né? Cátions, H+, OH-. O que mais? Cátions preponderantes em águas naturais. Naturalmente, eles estão associados à riqueza e à distribuição deles no solo, em rochas. Quais são os cátions que mais comumente nós encontramos em águas naturais? Cálcio, magnésio, sódio, potássio e uma série de outros. Mas esses são os preponderantes. E ânions? Cloreto, sulfato,
bicarbonato, e alguns outros. Ou seja, qualquer que seja a água, ela tem que ser eletricamente neutra, mas é muito difícil que eu tenha somente água, a menos quando eu trabalho com água ultra pura. Tem uma série de processos industriais que me demandam água ultra pura. Por exemplo, produção de vapor, eu preciso de água ultra pura. Senão ela fica altamente corrosiva. Ela pode me corroer todas as minhas partes constitutivas de um sistema de geração de vapor. Água para produção de farmacêuticos, de fármacos, de medicamentos. Eu tenho que trabalhar com água ultra pura. Indústria eletroeletrônica, eu preciso trabalhar com água ultra pura. Então, nesse caso, eu tenho que retirar esses cátions e esses ânions. Eu preciso estabelecer processos de tratamento que me removam esses cátions e esses ânions. Mas, de uma forma geral, as águas naturais, elas apresentam cátions e ânions e a somatória dessas cargas positivas tem que ser igual à somatória das cargas negativas. Tá. Mas eu não estou ainda analisando isso. Não. Eu ainda não estou analisando. Eu quero arrumar uma forma de quantificar esses cátions e ânions de forma conjunta. Como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso fazer isso? Então agora observa, eu sei que a minha água não é somente H2O, não é somente H+, não é somente H-, tem outras coisas. Mas eu ainda não consigo analisá-los individualmente. Eu vou buscar um parâmetro onde eu consiga quantificar esses cátions e ânions de forma indireta. E este parâmetro chama-se condutividade. Condutividade, para ser correto, condutividade elétrica. E aí eu vou lançar mão de uma analogia com a condutividade térmica. Lembram de condução de calor? Quais são as 3 formas mesmo de condução de calor? Condução, convecção, radiação. Eu vou usar como analogia o mecanismo de condução, de transferência de calor por condução. E aí lá vai aparecer um parâmetro que a gente chama de condutividade térmica. Eu vou utilizar essa analogia da condutividade térmica para falar de condutividade elétrica. Tá joia? Pessoal, dúvidas? Até aqui, tudo bem? São no meu relógio, são 2h20. Vamos fazer uma pausa para um cafezinho? 10 minutinhos. E aí a gente volta e aí a gente fala sobre condutividade elétrica, que é o nosso objetivo. E aí a gente precisa falar sobre sólidos dissolvidos totais, que é o segundo tópico do dia. Então nós vamos falar sobre esses 2 parâmetros, sólidos dissolvidos totais, e a gente vai falar sobre condutividade elétrica. Se a gente entender bem pH, condutividade e sólidos dissolvidos totais, e aí naturalmente a importância ambiental, a importância sanitária, a gente conseguiu dar um bom V0 para o nosso curso. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então vamos fazer uma pausa?